Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre as taxas e os preços dos tesouros pré-fixados, tanto os principais como o que paga juros semestrais, porque temos novidade. Numa parte da semana, as taxas caíram e agora voltaram a se recuperar mais para o final da semana. O que aconteceu e o que pode vir aí na próxima semana. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal e olha, não deixe de conferir se você está lá com o seu alerta, o seu sininho ativado para receber todos os nossos vídeos, porque diariamente tem vídeo novo. E aqui você já sabe, o melhor investimento é sempre no seu conhecimento. Bom, vamos começar falando aqui do pré-fixado 2024. Quando nós olhamos em 30 dias, você vê claramente que a taxa está com uma tendência de queda. Como nós podemos observar? Primeiramente, é bom que você saiba que esse gráfico que o Tesouro Direto disponibiliza são as taxas de fechamento dos títulos. Ou seja, quando encerrou a negociação naquele dia, qual foi a taxa de fechamento? Então é isso aqui que nós temos. E o que nós podemos verificar é que quando nós temos um topo abaixo de um topo, é uma tendência de baixa. Então veja, 11,76, depois 11,73 e agora nós estamos com 11,53, fechando na última sexta-feira 11,28. Aí você fala, bom, então a tendência é de baixa? Não, estou falando no curtíssimo prazo, porque quando nós olhamos já no médio prazo, a gente verifica que a tendência levemente começa a mudar. Ainda é uma tendência de queda, só que veja, já tivemos um fundo, então não está tão claro assim. E quando você olha numa tendência maior, que é essa que eu gosto de observar um pouco melhor, que é o gráfico aqui de pelo menos um ano, ou se nós tivermos, no caso de alguns títulos, para um prazo maior, que é todos os anos, você observa claramente que a tendência é de alta. Você consegue observar que ao invés de ter topo abaixo de topo, nós estamos vendo topo acima de topo. Tá aqui, ó. Em março tivemos a 8,28, depois nós tivemos aqui em agosto 9,92. Enfim, se você for olhando com esse cenário, você verifica que o cenário é de alta e agora as taxas estão estabilizando. E eu vou tentar trazer para você aqui qual é a minha visão a respeito dessa estabilização de cenário. Antes de mostrar para você aqui os dados que nós temos nessa semana, eu quero te indicar essa nossa playlist. Mapa do Tesouro é a nossa playlist mais assistida e lá é um curso completo de Tesouro Direto. Se você não entende nada ou se você já tem conhecimento aprofundado, você pode tirar as suas dúvidas lá. São aproximadamente 15 vídeos que nós temos aí de 10 a 15 minutos, bem sucintos, bem objetivos de cada um dos títulos, como que é o imposto, enfim, você vai saber tudo lá. Assista que você vai gostar. Falando então das taxas desses títulos, só que antes, dê aquele super like aí para ajudar o nosso canal aqui. Vamos lá, o que eu vinha dizendo para vocês aqui, vamos começar falando do pré-fixado. Primeiro, um olhar mais longo dele, um olhar com as taxas mensal que nós temos aqui. O que são cada uma dessas taxas aqui para que você entenda? Eu trago as taxas atualizadas mensalmente. Agora eu acabei de atualizar desde agosto e já incluí fevereiro, em que pese fevereiro ter começado agora o mês, estamos na primeira semana, eu já coloquei aqui. E você vem verificando então que as taxas vinham subindo até o mês de novembro. Foi quando a taxa média, ou seja, eu pego as taxas diárias de abertura que o Tesouro disponibiliza e divido pela quantidade de dias úteis. Então nós tivemos aqui aumentos consecutivos, chegando então a taxa média de 12,07 aqui no mês de novembro. Quando chegou em dezembro, essa taxa caiu para 10,91, é o que você pode verificar aqui na taxa média que nós tivemos do mês de dezembro. No mês de janeiro, voltou a subir forte, 11,48. Então você veja que tivemos um aumento considerável. E agora, no mês aqui de fevereiro, são poucos dias, mas está indicando uma tendência aí de queda inicialmente. Só que veja que no longo prazo, assim como você viu nas taxas de fechamento, a tendência aqui é de alta. Quando nós estamos olhando somente o gráfico do mês de janeiro, a gente verifica claramente aqui que as taxas estavam girando entre esse intervalo que eu vinha destacando aqui para você. Qual era o intervalo? Está aqui, ó, entre 11,30 e 11,80. Era esse o intervalo que as taxas estavam girando aqui no Tesouro Direto. E aí eu reparava para você que como elas subiram no início de janeiro, como nós tivemos um estresse grande no início do mês. E aí agora nós vamos verificar então como está a situação agora nessa última semana. Muito bem, dito isso daqui, nós já temos então aqui as taxas. Você verifica que nos últimos 7 meses
essas taxas estão aqui desde novembro, no melhor quartil. Essa informação é importante. E à medida que as taxas vão subindo, taxas que teoricamente eram melhores no passado vão passando a ficar ruins. E aí nós temos aqui esse comportamento que eu mostro para você. Muito bem, dito isso, como ficar então as taxas nessa primeira semana de fevereiro? Veja que elas fecharam em janeiro a 11,66 e elas foram subindo no final de janeiro. Ou seja, as taxas aqui, ó, em 24 de janeiro, por exemplo, 11,38. Depois chegou no dia 27, 11,42. No dia 28, 11,56. E no dia 31, 11,68. E agora elas caíram. O que aconteceu? Vamos olhar aqui o gráfico. É mais fácil para explicar para você, primeiro, a conjuntura dessa mudança de taxa no curto prazo, para que você entenda o que aconteceu ao longo desses dias dessa semana e não fique aí se preocupando com volatilidade de curtíssimo prazo. Então vamos lá. O que nós tivemos nessa semana de questões importantes no Tesouro? Nós tivemos aqui um fato muito importante, aliás, talvez dois. Primeiro, nós tivemos a reunião do nosso Copom, que definiu a nova taxa de juros. Então, o que o mercado precificou? O mercado precificou, então, uma possibilidade de nós chegarmos ao topo da taxa de juros ainda nesse ano e ela começar a descer novamente. Ou seja, o mercado está dizendo, vai subir mais um pouco, mas provavelmente a tendência vai ser de queda no segundo semestre. E aí, como as questões são antecipadas no mercado financeiro, houve então essa queda de taxa que você já observa aqui nessa semana. Ou seja, chegou a 11,66 e depois começou a regredir. E veja que ela fechou aqui a 11,17. 11,17 é uma taxa da última sexta-feira, taxa de abertura, que ela é menor do que a taxa de janeiro, a taxa média de janeiro, e que a taxa média de fevereiro, em que pese termos apenas 4 dias. Aí você vai dizer, bom, então a taxa está ruim. Vamos olhar aqui para o quartil. O melhor quartil, o que são os quartis? Nós pegamos todas as taxas desde o ano de 2021, as taxas de abertura, quando o Tesouro começa a negociar o título, e trazemos aqui para uma análise estatística histórica, ou seja, olhando para trás, quais são as 25% melhores taxas de investimento. E aqui, as melhores taxas, 25 melhores, estão em 10,87 e 11,84. Porque 11,84 foi a melhor taxa. E veja aqui, 11,17 continua ainda no melhor quartil. Vai aguardando aí que já já eu vou dar um destaque aqui para você. Só que antes, dê aí aquele super like. E olha, se você quer saber mesmo quais são as melhores oportunidades de pré-fixado, que estão chegando a 14% no mercado secundário, eu te indico esse vídeo aqui, ó. Semanalmente atualizamos as melhores oportunidades da renda fixa. Além de pré-fixado, tem IPCA e tem também LCI e LCA. Então, voltando para cá, ele ainda está no melhor quartil, 11,17, está nas melhores oportunidades, nas 25 melhores. Só que, como eu digo, você também tem que olhar a questão do preço, porque você sabe que um pré-fixado, quando você compra, ele vai te pagar no vencimento sempre R$1.000. Vou repetir se você não entendeu. Um pré-fixado, independentemente do preço que você compra, no vencimento dele, ele vai te pagar R$1.000. Quando nós estamos olhando para trás, o melhor intervalo, os 25 melhores preços, ou seja, os menores preços, porque você quer gastar menos, está entre 727 até 768. Veja que aqui a cor amarela já indica que ele saiu dessa faixa de melhor preço. E saiu desde quando? Veja, no dia 31 ele chegou a voltar. Mas se nós olharmos aqui de forma consistente, já saiu desde o mês de janeiro. Porque o intervalo ia até 76852. E está aqui, ó, exatamente nesse intervalo aqui, ó, saiu aqui agora. Então, muito bem. O que nós podemos verificar aqui dessas informações? Nós estamos nas 21% melhores taxas, ou seja, ainda estamos no quartil, nos 25% melhores, mais precisamente nas 21%. Por quê? Era 11,11 e aqui chegou a 11,17. Então, em termos de taxa, as oportunidades ainda estão bem interessantes. Em termos de preço, já está intermediário. Veja que os 52% melhores preços vão até 777, que é exatamente o que está aqui na última sexta-feira. Então, em termos de preço, não está uma boa oportunidade. Ou seja, o preço não está caro, nem está barato. Está nesse intervalo aí. Se você já está gostando,
dê aí aquele super like, porque agora eu vou te mostrar o que o mercado está projetando para esse tipo de título. Quando nós estamos falando com pré-fixado 2024, é importante observar os juros futuros, ou seja, quanto que o mercado está projetando que vai ser os juros em 2024. Porque é ele que define, então, a taxa desse tipo de título. Então, vamos lá agora mostrar para você aqui essa análise que eu trago para você também semanalmente. Cada candle desse, ou seja, cada movimentação dessa corresponde a um dia. E eu vinha trazendo para você, historicamente, primeiro eu trouxe esse canal da cor vinho, que vinha se mantendo aí quase um mês inteiro, e eu dizia, olha, se ele romper para cima desse canal, significa que as taxas vão então subir, e se ele romper para baixo, é uma clara tendência de queda. E as taxas então romperam para cima em 4 de janeiro, e romperam com força, de maneira que estabeleceram o que nós chamamos um canal de alta nesse período. Quando nós chegamos aqui no final, no dia 19 de janeiro, essas taxas romperam para baixo. E veja que aconteceu, elas começaram a demonstrar uma volatilidade. E aqui, graficamente falando, essas taxas agora começam a se mostrar num outro patamar. Elas começam a se mostrar agora num patamar em que o canal rompido traz uma nova realidade. Qual é essa nova realidade para você entender um pouco melhor? Bom, o que nós vamos verificar aqui para você é que o canal agora é outro. Veja aqui, eu estou até ajustando ele aqui ao vivo e a cores para você entender. O que era no passado para nós um suporte, ou seja, um fundo, ele se torna agora uma resistência. Veja o que aconteceu. Nós tínhamos aqui esse fundo. A partir do momento que esse momento aqui é rompido, essa resistência em torno de 11,20%, 11,18% para ser exato, quando ela rompe, ela passa a ser um suporte, ou seja, as taxas tendem a ter dificuldade de romper para baixo. Veja que ela chega aqui próximo nessa semana, mas não rompe, volta a subir novamente. Então esse canal aqui vem se mostrando um canal forte. E se eu trouxer aqui para trás, você vai verificar que esse cenário também se verifica ao longo do tempo. Por quê? Porque ele já foi testado para trás. Quando eu trago bem aqui para trás, você vai verificar aqui esse movimento também. Então agora, o novo canal se situa aqui, ó, nesse intervalo. O que eu quero dizer com isso para vocês? Que a tendência é que a taxa de juros futuros, que é a que define então o pré-fixado, vai girar aqui, ó, entre 11,18 e aqui, ó, entre 11,90. Enquanto ela não romper para um desses dois lados, nós dizemos então que ela está em lateralização, aguardando alguma possibilidade maior de acontecimento. Só que para facilitar aqui a sua vida, a gente traz também algumas informações adicionais, que são as médias. Então a linha verde é a média então de 20 dias e a linha azul é a de 50. E veja onde fechou exatamente na última sexta-feira, no intervalo das duas médias. Isso confirma esse movimento de lateralização desse mês de janeiro e início de fevereiro, exatamente entre as duas médias. Então, se você está comprado aí nesse tipo de título, é momento de aguardar. Muita gente pergunta, é momento de vender? É momento de guardar? Se você está comprado, eu não estou fazendo indicação de investimento. Estou tão somente mostrando para você o momento gráfico. E o que fortalece esse tipo de movimento que eu estou mostrando para você é aqui, ó. Nós temos aqui então o RCI. O RCI nós verificamos um movimento muito interessante de um topo que ele vem lá de trás, tocou duas vezes no topo e vem formando um topo descendente. E aqui na parte de baixo também. Veja que eles vão se encontrar agora. É um momento decisivo. Nessa semana nós vamos verificar se ele volta para esse canal e aguarda mais um tempo aí ao longo da primeira quinzena para decidir ou se não. Porque ele pode simplesmente tocar e refutar esse movimento. Se ele refutar esse movimento na linha vermelha, ele vai cair. E aí o preço tem uma grande chance de romper aqui para baixo. Essa é uma análise que eu trago aqui para que você entenda essa movimentação. E para finalizar essa análise, eu quero trazer aqui para você também um outro indicador, que é aqui o que nós trazemos do MACD. O MACD, ele mostra para você o histórico das médias. E é importante que você entenda, quando essa média azul passa para cima, significa então que o preço está com uma tendência de alta. Porque ele está aqui movimentando aqui para você e trazendo nesse histograma aqui a parte verde.
Quando essa parte verde fica bem verde mesmo, a tendência é de alta. Quero mostrar aqui para você o que aconteceu. Repara aqui, olhando nesse gráfico, quando esse movimento aconteceu. E ele aconteceu justamente aqui, ó, no dia 28 de dezembro. Veja o que aconteceu com a taxa. A taxa veio subindo até encontrar aqui, ó, esse movimento de máxima duas vezes. Repara que foi testado essa máxima aqui duas vezes, no dia 11 de janeiro e no dia 18 de janeiro. Então, claramente para nós, é uma resistência nesse movimento. E aqui o que está acontecendo com a taxa então? Ela está lateralizando, veja que ela cruza para baixo, cruza para cima e o movimento está indefinido nesse momento. O que reforça então o que eu falei para vocês anteriormente, o que seria de que as taxas vão lateralizar nesse curto prazo. Então acalme-se, se você está vendo taxa caindo agora, achando que já é uma tendência, pode não ser uma tendência não. E como você vai saber se é ou não uma tendência? Dá aí aquele super like e assiste esse nosso vídeo aqui do alto, expectativas de mercado. Lá eu explico para você qual é o cenário da economia mundial. E o cenário da economia mundial é um cenário realmente de compasso de espera, de indefinição. Por quê? Porque o Banco Central americano vai definir a taxa de juros dele nos próximos dias e o mercado já começa a precificar. E é isso que vai dizer para onde também vão as nossas taxas. É o mercado internacional definindo o nosso mercado interno. Voltando aqui, pré-fixado 2026 agora, que nós vamos falar também. É o mesmo título, é um pré-fixado, só que o vencimento dele é para 2026, ou seja, um pouco mais para frente. Lembrando, os pré-fixados podem sair do rol de venda. Esse 24 e o 26, o Tesouro tem o costume de alterar os títulos no mês de fevereiro. E o que acontece? Em tese, se você já está comprado, não muda nada. Agora, se você não comprou, vão entrar outros títulos com vencimento mais para frente. É somente aqui uma dica para você. Bom, falando do movimento também mais longo a respeito desse título, o que nós estamos verificando aqui claramente é o mesmo movimento de alta do 2024, com um recuo que nós tivemos aqui nesse mês que foi o mês de dezembro. No mês de janeiro voltou a subir a taxa e agora ela está recuando levemente. Então esse movimento de longo prazo você continua vendo que a tendência é de alta. Quando nós olhamos para o gráfico de janeiro, que é o que fechou, você vê também que o movimento se consistiu aqui, ó, na defesa da taxa em torno de 11,20%, mas também sem ultrapassar 11,50. Então ficou aqui nessa faixa de 11,20 a 11,50, com um claro aumento de taxa na primeira semana de janeiro. Está aqui um resumo bem básico para você. E as taxas médias, como estão elas? Veja, se já está aqui na cor verde, você já vê que o melhor quartil vem se mantendo aqui do ponto de vista de longo prazo desde o mês de outubro. Só que o que nós queremos olhar aqui é agora, nessa primeira semana de fevereiro, que está aí marcada para você, tanto em termos de taxa quanto em termos de preço, para que você entenda melhor. Vamos lá. A taxa média de fevereiro fechou em 11,3%. Lembrando, fevereiro só se passaram 4 dias. 4 dias apenas para que você entenda aqui esse movimento. Dito isso, então, é bom que você entenda que a taxa, então, começou dia 1º de fevereiro em 11,15, com uma forte queda do dia 31 para, então, o dia 1º. O que foi no dia 31? Foi a segunda-feira. Quando entrou, então, na terça-feira, o mercado já todo tinha precificado, então, a queda então da taxa Selic em 1,05%. E essa taxa foi precificada então pelo mercado. E aí você verifica aqui, de quarta para quinta caiu mais ainda. Por quê? Foi a confirmação pelo Copom de que a taxa Selic cairia. Então ela caiu. Só que aí teve um detalhe. O que aconteceu do dia 3 para o dia 4 de fevereiro? Por que essas taxas aumentaram? Veja que ela aumenta tanto para o pré-fixado 2026, ela aumentou aqui 20 pontos base, como para o pré-fixado 2024. Veja que aqui ela aumenta 17 pontos base. O que aconteceu? Saíram dados de emprego nos Estados Unidos e a economia lá está muito forte, porque foram criados muitos empregos. Então isso fortalece a tese de que o governo americano vai ter que realmente aumentar a taxa de juros para poder combater a inflação, uma vez que o mercado de trabalho está bem aquecido. E aí surgiram já rumores de que o Fed poderia aumentar a taxa de juros não mais em 0,25 em março, mas em 0,5%. Isso automaticamente trouxe impacto aqui no nosso mercado. Muito bem.
Dito isso, vamos verificar se a taxa está boa ou está ruim. O melhor quartil vai entre 10,56 e 12,68. Você já pode verificar aqui que na última sexta-feira a taxa de abertura foi de 11,01. Então ela está no melhor quartil sim. As oportunidades, as 25% melhores oportunidades de preço, sempre olhando para o histórico, para o que passou, continua se mantendo. Agora, em termos de preço, falamos de taxa, vamos falar agora de preço. Em termos de preço, o melhor preço foi 608,67. E o melhor preço de intervalo, ou seja, os 25%, foi 657,94. Você já repara aqui que desde a última terça-feira ele saiu desse melhor intervalo. Foi 661,53. Então o intervalo aqui que vinha sendo mantido, vinha variando entre bons intervalos e ruins, parece que agora saiu. Por que eu digo que parece? Vamos voltar para cá para você entender. Em termos de taxa, nós estamos nas 20% melhores taxas. Porque veja, a 20% melhor taxa foi aqui, ó. Está entre 10 e 93. E o que fechou? 11,01. Então, até se eu colocar aqui 21%, vamos verificar quanto que vale. 21% vai para 10,80. Então, diminui mais ainda. Vamos colocar aqui um pouco, 21%, 81%. Que vai ser 19%, 11,03, está próximo aí. Ó. Então, seria as 19% melhores oportunidades de taxa para você. Ainda está muito bom esse título. Por quê? Se a taxa de juros vai cair, a tendência é que o pré-fixado, a taxa comece a cair. E aí você teria um ganho na marcação a mercado. Só que calma lá, vamos aos poucos para você entender. Se você não entende direito qualquer vídeo nosso, não tenha receio. Coloque nos comentários que eu respondo todos os comentários que estão lá. Se você é uma pessoa mais cautelosa e quer simplesmente participar do nosso grupo do Telegram, coloque também a sua dúvida. Lá eu divulgo informações diárias do mercado financeiro. Mas se ainda assim você é muito tímido, mande e-mail. Não tenha receio. Diversas pessoas se comunicam por esses canais e eu tenho prazer em te ajudar. Falando então do preço, veja que a taxa está nas 19% melhores oportunidades. Já o preço está nos 28% melhores oportunidades. Para facilitar, eu já mudo aqui para a cor amarela para você entender. Ou seja, não está mais no melhor quartil. Então repara aqui um detalhe. Quando nós olhamos o 24, vamos fazer a mesma comparação. Está nas 21% melhores oportunidades de preço. Veja que à medida que o título vai vencendo mais para frente, melhora. Aqui no 26 são as 19% melhores oportunidades. Voltando, 24, 21% melhores. Em termos de preço, você já verifica que o 2024 está ali, ó, intermediário. São os 52% melhores preços. O 2026, veja quando melhora. À medida que o título vai vencendo mais para frente, tanto em termos de taxa quanto em termos de preço, vai melhorando. Então tá aí para você. Está o 2026 nas 19% melhores taxas e nos 28% melhores preços. Agora é com você. Para você, tá bom ou tá ruim? E você, está comprando para levar até o vencimento ou para ganho na marcação a mercado? Escreva aí que eu quero saber e poder te ajudar. E não deixe de dar aquele super like que nós vamos falar com o título agora, o pré-fixado 2031. O que está com as melhores oportunidades de taxa e de preço. Só que antes eu quero indicar esse vídeo aqui, ó, Leilão do Tesouro Nacional. Se você quer saber como os grandes investidores, aqueles que têm dinheiro no mercado mesmo, os grandes bancos, fundos de pensão e fundos de previdência, o que é que eles estão comprando, assista lá. E aqui uma dica, o pré-fixado está bombando e tem título lá ficando encalhado. Assista que você vai entender para onde está indo o dinheiro. Falando agora do pré-fixado então, com juros semestrais. Esse é um título que ele não é o pré-fixado principal. Ele te paga juros semestrais a cada 6 meses. É um título diferente. É prefixado, mas te paga juros semestrais. O movimento é o mesmo, então eu não vou ficar aqui investindo o seu tempo nesse tipo de movimento. Ou seja, as taxas mensais indicam alta até o mês aqui de novembro, depois um recuo a dezembro e agora aqui, ó, subiu em janeiro. Fevereiro ainda é muito cedo para fazermos qualquer tipo de comentário, porque só passaram 4 dias. Então vamos aguardar um pouco mais. Mas o cenário macro, você já vê que as taxas estão altas. Quando nós olhamos somente o mês de janeiro, você observa aqui que essas taxas ficaram então com uma tendência de alta no mês de janeiro, circulando aí entre 11,20 até 11,60. 11,20 até 11,60. Você vê que elas não recuam para baixo de 11,20 e nem para cima de 11,60. E se você quiser ser um pouco mais detalhado, ela girou aqui, ó, entre 11,40 e 11,50. Essa é a faixa de concentração no mês de janeiro. 11,40 e 11,50. Muito bem.
mas fechou em janeiro a 11,35. E agora em fevereiro, a taxa média de abertura do pré-fixado 2031 com juros semestrais está em 11,21. Essa é a taxa do mês de fevereiro. Mas quanto fechou na última sexta-feira, dia 4 de fevereiro? Fechou a 11,28%. A taxa média de abertura 11,28, acima então da taxa que nós temos do mês então médio de fevereiro, mas no intervalo entre janeiro e fevereiro. Olha que interessante isso. E o que aconteceu exatamente na sexta-feira, quando o Fed, o Banco Central Americano, anunciou então que a economia estava bem aquecida e os empregos lá no alto. Veja que ela disparou 16 pontos base, ou seja, aquela taxa que havia vindo caindo desde o dia 1º, desde a última terça-feira, ela vinha caindo. 11,23, 11,19, 11,12. De repente, deu aqui uma pancada para cima, 11,28. E vamos olhar aqui no gráfico do Tesouro, vamos ver se eles já atualizaram, porque estava fora do ar, para a gente verificar quanto que ficaram essas taxas do Tesouro na última sexta-feira, as taxas de fechamento, porque aí nós conseguimos ter uma visão um pouco melhor de o que pode acontecer na próxima sexta-feira. Aliás, na próxima segunda-feira, dia 7, para que você possa aí estar programando o seu investimento para esse período. Pelo que eu estou vendo aqui, no momento que eu gravo esse vídeo, estão fora do ar as taxas. Mas não tem problema não, porque aqui você não perde nada, você já sabe que nós traçamos um panorama para você para a semana e também para o mês. Então vamos lá. Falando em termos de taxa, como estão as taxas do pré-fixado 2031? O melhor quartil das taxas de abertura vai entre 11,02 e 12,44. 11,02 e 12,44. Na última sexta-feira fechou a 11,28. Então ainda estamos no melhor quartil. E em termos de preço, esse título está barato ou está caro? O melhor quartil de preço vai de 9,08 até 9,69. Opa, então você já vê aqui na cor verde para os dois. Aliás, vem se mantendo aqui, ó, na melhor taxa desde o dia 5 de janeiro e no melhor preço desde o dia 30 de dezembro. Veja que nenhum dos dois saiu. Só que se você olhar com um olhar mais detalhado, vamos baixar aqui, está nas 18% melhores oportunidades de preço. Ou seja, desde quando o título foi lançado, ele está aqui nas 18% melhores oportunidades. Eu costumo de vez em quando voltar aqui para você entender. Eu estou trazendo aqui, ó, o preço desde de 2021 aqui para que você entenda o que vem acontecendo. Veja a variação dessas taxas ao longo do período. Veja que ela vem na cor amarela, na cor vermelha e depois ela vem melhorando, ó. E aí de repente ela entra na cor verde para não sair mais. Então tá aí, desde 2021 essas são as oportunidades. E em termos de preço, está nos 12% melhores preços. E aí eu quero voltar para você. Veja, quanto mais longo o título, melhor a oportunidade de taxa e de preço. No 2031, 12% melhores oportunidades. No 2026, 28%. Veja que vai abrindo. E no 2024, 52%. Veja como ele está ruim em relação aos demais. Agora, em termos de taxa, 18% do 31. 19% de melhores taxas para o 2026. E no 2024, 21%. Enfim, o cenário é esse. O que esperar da próxima semana? Deixa aí um super like, porque agora vem um resumo. Bom, você já viu então que as taxas estão aí em compasso de espera. E a preocupação do mercado é o que o Fed vai fazer daqui para frente. Então está todo mundo de olho no Banco Central Americano. Que ele vai aumentar as taxas de juros, todo mundo já sabe. Só que ficam aí duas questões. Primeiro, vai aumentar em quanto? Que já é na próxima reunião de março, nós já sabemos. Vai aumentar 0,25 ou o Fed vai confirmar o cavalo de pau e já começar com 0,50%. Se o Fed der indicativos que vai aumentar em 0,50%, meus amigos, prepare-se, as taxas vão subir e vão subir forte. Essa é a primeira questão. A segunda questão é, vai subir até quando? O mercado já está precificando que ao longo do ano de 2022 poderemos ter aumento todos os meses lá com o Fed. Ou seja, mudou. O mercado agora vai virar contracionista e as taxas de juros vão subir, não só no mercado americano, quanto nos países desenvolvidos. Aqui no Brasil já subiu muito, só que se continuar essa tendência de alta, com certeza vai trazer impacto no mercado brasileiro. E mais do que isso, o que o Fed vai fazer com os títulos que já foram comprados? Vai deixar vencer ou ele realmente vai vender? Enfim, o cenário é um cenário ainda de indefinição e isso tem trazido realmente essa volatilidade nas taxas. Só que eu posso dizer para você, 2022 é o ano da renda fixa no Brasil.
Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que cada vez mais acompanhe as melhores taxas e os melhores preços aqui no Tesouro. Um abraço e até o próximo vídeo.